Olá você, meu nome é Marcelo Dutra e nós estamos aqui hoje no nosso 8º dia da série de 40 vídeos ao longo de 40 dias consecutivos. Todos os dias, um vídeo diferente às 4h40 da tarde, para que nós possamos chegar do outro lado dessa crise melhor do que adentramos. E eu não sei você, eu não sei como anda a sua comunicação dentro de casa, como anda a sua união, o seu relacionamento com a sua família, mas esse vídeo de hoje tem por objetivo tratar sobre conflict, ou conflitos. Como andam os conflitos dentro da sua casa? Será que você consegue resolver bem esses conflitos? Como andam esses conflitos dentro do seu próprio cérebro? Será que você é capaz de resolver esses conflitos? A ideia por trás do vídeo de hoje é fazer com que você tenha ferramentas suficientes para poder resolver não somente os conflitos externos, como também os conflitos internos que aí existem dentro de cada um de nós. E para a resolução de conflitos externos, nós sabemos que hoje nós estamos confinados e possivelmente você está tendo maior contato com seus familiares, maior contato com as pessoas nas quais você convive com, mora com. E esse contato maior para algumas pessoas é super benéfico, para outras pessoas nem tanto. Por quê? Porque elas não possuem um bom relacionamento entre elas. Então eu estou gravando esse vídeo sem saber de fato qual é o relacionamento que você tem com a sua família, qual é o relacionamento que você tem com as pessoas nas quais você mora com. Mas se você, por algum motivo, possui alguma dificuldade em resolver os conflitos com essas pessoas, nas quais estão aí ligadas a você dentro da sua própria casa, esse vídeo é para você. E se por algum motivo você tem algum conflito interno dentro do seu próprio cérebro, que você acredita que precisa ser resolvido, esse conflito também, esse vídeo também é para você resolver esse tipo de conflito. Bom, então vamos lá. Primeira dica. Se você está com seus familiares hoje, se você está convivendo mais com as pessoas que moram com você hoje, é porque do lado de fora nós temos uma crise acontecendo, um problema que se alastrou por todo o mundo, que é o coronavírus, e nós sabemos disso. Mas só porque existe um problema lá fora não significa que precisa existir um problema dentro da sua própria casa. Aliás, se existia esse problema antes, esse é o momento, essa é a hora de você utilizar isso a seu favor para que você possa resolver esse problema que anteriormente era um problema para você e agora pode se tornar a solução da sua vida. E como fazer isso? Bom, é óbvio que todo comportamento complexo parte de um comportamento simples. É óbvio que nós precisamos de agir aos pouquinhos para se chegar a uma alteração de comportamento. Nós sabemos disso, nós entendemos isso. E por isso eu digo para você, comece no simples, comece nas coisas simples. Você será capaz de chegar lá se você não tentar começar pelo fim, mas começar pelo começo. E de que forma eu faço isso, Marcelo? Bom, quando você receber uma palavra de alguém que vive com você, e essa palavra for um pouco mais ríspida e você não se agradar dessa palavra, ao invés de rebatê-la logo de imediato, é importante que você nesse momento pare para pensar um pouco. É óbvio também que esse tipo de comportamento não será adquirido da noite para o dia, tá? Esse tipo de comportamento precisa de treino. Aliás, todo e qualquer comportamento precisa de um treino para que você possa adquiri-lo. E esse treino, ele é um treino nas mínimas coisas. Por isso eu estou lhe dando esse exemplo. E aí, quando você receber esse tipo de comunicação, esse tipo de palavra chegar até você, até os seus ouvidos, o seu cérebro de imediato, ele vai entender aquilo como uma ameaça de certa forma e vai fazer com que você rebata isso. É lógico que nós estamos tratando aqui também de uma coisa de uma forma muito superficial. É lógico que existem coisas intrínsecas no ser humano que advêm de suas próprias experiências, que advêm da sua própria maneira de enxergar o mundo através do aprendizado que ela obteve ao longo de toda a sua história, da cultura na qual ela está inserida, e nós sabemos disso. Mas se você começar a alterar o seu comportamento nas coisinhas mais simples, é possível que você altere inclusive a sua forma de enxergar o mundo.
é possível que você altere o seu comportamento ao longo de outras coisas também, porque aprendendo como fazer e fazendo isso, entendendo que esse tipo de ação pode ser utilizado de forma genérica, ou seja, em vários tipos de situações distintas, você poderá adquirir outros comportamentos além desse. Bom, então vamos lá. Novamente eu volto e digo, se a pessoa chega para você e diz alguma coisa que você não se agrada, ao invés de permitir que o seu cérebro, no intuito de sobrevivência, baseado nas suas experiências do passado, em tudo aquilo que você aprendeu, rebata essa informação logo de imediato de uma forma ríspida igualmente, é o momento, é a hora de você pausar, respirar e aí responder de forma mais assertiva. Utilizar as palavras a seu favor e resolver os conflitos de forma que você se saia bem. Então eu vou lhe dar um exemplo para que você entenda melhor aquilo que eu estou dizendo. Certa vez eu estava estacionando um carro na rua, eu estava estacionando meu carro e aí quando eu fui estacioná-lo, eu vi que tinha uma vaga e essa vaga era bem apertadinha. Eu tenho experiência em estacionar carros em lugares mais apertados, fazer baliza em lugares mais apertados, porque nos Estados Unidos, durante muitos anos, eu trabalhei como valet parker, que no valet parking a gente estaciona carros em portas de restaurantes, hotéis. E quando eu estava no high school, que é considerado o ensino médio nos Estados Unidos, eu trabalhei muito tempo como no valet parking. E aí, fazendo isso, eu adquiri essa habilidade. Então, hoje, quando eu olho para aquela vaga mais apertadinha, para mim aquilo é desafiador e é gostoso fazer. Então, eu paro, escolho exatamente essa vaga, vou lá e tento estacionar o carro. E aí, nesse dia, eu coloquei o carro e eu não percebi, para ser honesto com você, eu não percebi, mas eu encostei o carro no carro de trás. E aí a pessoa que estava no carro de trás saiu, ela estava, na verdade, dentro do carro, eu nem havia percebido isso também, mas ela saiu do carro e ela veio esbravejando, gritando e dizendo que eu havia encostado no carro dela, papapá. E aí eu dentro do carro ainda, olhei para fora, né, pela janela e disse, olha, encostei no seu carro, me perdoe. Será que você pode, por favor, chegar o seu carro para trás para que eu possa estacionar mais facilmente? E aí a pessoa, porque eu vi que tinha um espaço, né, atrás dela, e a pessoa disse, não, isso é um absurdo, eu não vou fazer isso, eu não vou chegar o carro para trás, você que não deveria ter estacionado aqui, e papapá. E aí o que eu fiz? Novamente eu repeti, olha, por favor, o senhor está certíssimo, me perdoe, eu errei, por favor, chegue o seu carro um pouquinho para trás para que eu possa estacionar e a gente conversa. E aí a pessoa saiu novamente esbravejando, mas entrou dentro do carro, chegou o carro dele para trás e eu estacionei o carro rapidamente. Quando eu saí do carro, eu já saí com um cartãozinho na mão. E aí eu entreguei o cartão, eu fui com uma mão com um cartão de visitas em mãos e com a outra mão estendida para apertar a mão dessa pessoa. E aí quando eu fiz isso, eu falei, olha, muito prazer, aqui está meu cartão. Meu nome é Marcelo Dutra e eu gostaria de dizer que qualquer que seja o prejuízo, eu faço questão de pagar. Vamos olhar? E a pessoa olhou assim e realmente não tinha nada, porque foi tão sutil que eu nem mesmo percebi que tinha encostado o carro. Olha só, de tão sutil que foi. Então, essa pessoa naquela hora olhou e falou assim, não tem nada aqui e tal, mas que não sei o que é um absurdo, que pá. Olha, a gente precisa entender que quando alguém chega pra gente nos tratando mal, o problema é da pessoa e não nosso. Só porque ela está nos tratando mal não significa que nós precisamos tratar essa pessoa mal. E aí eu tenho um amigo que eu aprendi uma coisa com ele muito legal que eu levo para o resto da minha vida. Esse tipo de comportamento eu já havia adquirido quando eu conversei com o Rogério, mas o Rogério me falou uma frase certa vez que mexeu muito comigo e eu disse, Rogério, posso utilizar essa frase de agora em diante? Ele disse, claro, Marcelo, fica à vontade. E a frase dele era, tem muita gente sendo lava vulcânica nessa terra. Nós precisamos aprender a ser brisa suave. E quando ele falou isso, a princípio eu falei assim, o que Rogério quer dizer, né?
Falei, o que você quer dizer, cara? Não entendi. Ele falou, não, porque tem muita gente sendo lava vulcânica, como um vulcão em erupção. Você mexer um pouquinho, sai e desce aquela lava toda, e aquela lava destrói toda uma floresta. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Na hora de resolver seus conflitos, elas simplesmente gritam, esbravejam, xingam, falam palavras e depois elas se arrependem. Mas aí já é tarde, porque a lava já passou e já destruiu toda a floresta. E toda e qualquer palavra dita jamais volta atrás. E ele disse, enquanto nós continuarmos sendo lava vulcânica, nós nos machucaremos e machucaremos outras pessoas. Mas se nós aprendermos a ser brisa suave, aí sim, porque a brisa suave controla a floresta ao seu bel prazer, para um lado, para o outro. As árvores obedecem à brisa suave. Então, nesse momento, se você aprender que você é capaz de alterar esse comportamento e alterar inclusive o comportamento do outro, influenciando o comportamento do outro, devido ao seu comportamento diferenciado, você vai se tornar brisa suave e vai controlar todo o seu ambiente ao seu bel prazer. E aí, voltando à história, para a gente fechar, no final das contas eu disse, insisti, e aí no conversa vai, conversa vem, por mais que ele gritasse, eu abaixava a voz. Por mais que ele xingasse, eu falava palavras mansas. E aí no final da história ele disse, até que você é um cara maneiro, até que você é um cara legal. E eu falei, tem certeza? Olha, se você quiser, se você chegar em casa e achar que ainda deve, por favor, meu número de telefone está aí no cartão, entre em contato comigo, eu faço questão de pagar. Ele falou, não tem nada aqui não, pode ficar tranquilo e tal. Olha que interessante. Agora, eu já resolvi conflitos utilizando esse tete-a-tete, esse pessoal cara a cara com as pessoas. Já utilizei essa ferramenta através da internet, via mensagem de áudio, que vocês sabem que via internet é um pouco mais difícil de se fazer isso. E já resolvi conflitos utilizando também mensagem de texto. É isso mesmo, mensagem de texto. Então é possível você resolver conflitos com essa ferramenta, claro, dos mais diversos, sim, dos mais diversos. Seja na rua com uma pessoa que você nunca viu na vida, seja com amigos pessoais, seja com a sua própria família, na qual você convive diariamente. Em toda e qualquer situação é possível resolver isso. E qual é essa ferramenta? Bom, basicamente você vai utilizar aí mais ou menos 4 frases. Você vai dizer, me perdoe, eu errei, sinto muito e eu te amo. Então você pode, a última frase, eu te amo, você pode alterá-la para você importante para mim, dependendo da situação. Então você fala, me perdoe, eu errei, você assume o seu erro, você diz, eu sinto muito e eu te amo, ou então você é importante para mim. Agora, as pessoas geralmente me falam, quando eu falo isso, elas geralmente rebatem da seguinte forma, elas dizem, poxa Marcelo, mas às vezes, dependendo da situação, a pessoa está gritando comigo, eu não fiz nada. E aí eu não errei, como é que eu vou pedir perdão por um negócio que eu nem errei? Eu não fiz, eu nem cometi. Olha, toda e qualquer situação existem 2 pontos distintos. A gente pode olhar de uma forma ou de outra. E aí o que o seu cérebro precisa nesse momento ele não precisa que você minta para ele, né? Se você mentir para si mesmo, isso não vai lhe ajudar, porque o seu cérebro vai rebater de imediato e possivelmente você não vai conseguir resolver o conflito. Mas se você pegar um ponto de verdade, por exemplo, nessa situação, ele precisava ter saído do carro gritando do jeito que gritou, precisava ter me xingado todo? Ele não precisava fazer isso. Eu entendo isso. E em tempos atrás eu sairia do carro e trocaria porrada com ele, é óbvio. Né? Quantas e quantas vezes eu já não fiz isso no passado por falta de autocontrole, por falta de ser brisa suave? Muitas vezes, muitas vezes. E eu lhe garanto que isso só me trouxe prejuízo. Quando eu me tornei brisa suave, quando eu parei de ser lava vulcânica, eu tive muito mais benefício na minha vida, muito mais benefício. Eu resolvi conflitos e depois, pós essa resolução de conflitos, essas pessoas muitas vezes se tornaram meus amigos, minhas amigas, ou se são meus amigos ou familiares, se tornaram ainda mais próximos, ou me ajudaram no futuro, se lembraram daquele dia, enfim, então é muito benéfico, muito benéfico. Então o que eu fiz naquela hora? Eu peguei um ponto de verdade. Qual era o ponto de verdade? Encostei no carro dele. Eu posso não ter percebido, mas eu posso ter encostado, então eu vou pegar isso como verdade para mim. E aí eu peço perdão por algo que eu realmente acredito ter feito. Então
Então você pega um ponto de verdade e você diz isso. E por que pedir perdão é importante? Porque o perdão é um ato egoísta. Eu já falei isso aqui várias vezes. Na verdade, não nessa série desses vídeos, desses 8 vídeos, mas eu já mencionei isso anteriormente. O perdão é um ato egoísta. Você não perdoa a pessoa porque você é bonzinho, porque você quer o bem dela. Você perdoa a pessoa porque isso é bom para você, tá? Essa é a verdade. Então você pede perdão e aí você libera esse sentimento de si. Lembrando que as emoções, antes de se tornarem sentimentos, elas precisam ser alimentadas. Se você não alimenta, se você pede perdão e aquilo deixa passar, porque o seu cérebro entende que aquilo já acabou, dificilmente essa emoção se tornará um sentimento na sua vida, tá bom? E aí você também, por outro lado, quebra o outro indivíduo ao pedir perdão. Então, as 4 frases novamente são: me perdoe, eu errei, sinto muito, eu te amo, ou você é muito importante para mim. Essas 4 frases lhe ajudarão a resolver, vou dizer, quaisquer conflitos. Sim, é muito difícil, eu ainda não vivi uma situação em que não foi possível resolver um conflito onde eu não tivesse utilizado essas frases, exceto se a pessoa não quer dialogar. Se a pessoa não quer dialogar, não quer conversar com você, se ela se isola de uma forma, né, se ela se isola por inteiro, se ela corta a comunicação, aí realmente não tem o que fazer. E aí, o que você pode fazer para resolver isso? Aí é um conflito que se torna um conflito interno, é uma coisa que vai para dentro do seu próprio cérebro e você vai precisar resolver isso consigo mesmo. E essa resolução de conflitos, para você resolver esse tipo de coisa, você vai precisar falar como se estivesse falando com o outro indivíduo. Então você vai ir para um lugar isolado. Nesse momento, por exemplo, no qual nós estamos vivendo, dentro das nossas próprias casas, você pode utilizar o banheiro. É o meu espaço. Você pode utilizar o seu espaço, escolher o seu espaço. Eu gosto de fazer isso enquanto eu estou tomando banho. Debaixo do chuveiro, nós já temos a água caindo, o barulho do chuveiro, enfim. E aí eu converso como se estivesse conversando com o indivíduo. Lembre-se, o seu cérebro não sabe identificar o que é real do que é imaginário. Para ele, se você está pensando, você está vivendo. E se você está vivendo e acaba aquela situação, ele entende como assunto encerrado. Ele não vai ficar remoendo aquilo, não vai ficar voltando naquela situação, porque o nosso problema a nível de sentimento está no alimentar as emoções, né? E essa alimentação de emoções, ela se dá quando nós, repetidas vezes, imaginamos a mesma situação acontecendo. É o que nós fazemos e muitas vezes nós não temos controle sobre isso. São pensamentos automáticos. Mas se você, a partir de agora, começar a dizer para si mesmo, por exemplo, como se estivesse conversando com a pessoa, fulano, não é assim, papapá, naquela hora era isso, era aquilo outro, como se estivesse falando com o outro, você será capaz de resolver essa situação internamente. E aí, quando que eu devo usar esse tipo de situação? Bom, dois pontos aqui, 2 motivos. O primeiro, quando você não puder falar com o indivíduo. Então, se a pessoa cortou a comunicação, como foi o caso que eu mencionado anteriormente, a pessoa cortou a comunicação por completo, o que você vai fazer? Né? Aí não tem jeito mesmo. E numa situação no qual nós estamos isolados dentro das nossas próprias casas, onde não tem jeito, como é que a pessoa vai cortar a comunicação? Né? Ela vai se prender no quarto para o resto da vida? Ela vai precisar sair para ir ao banheiro, para comer, para fazer alguma coisa. Então nessa hora você tem aquele momento para poder conversar. Mas, se por algum motivo você entender que isso seria maléfico para você, se você entender que conversar, dialogar com essa pessoa seria ruim para você, o que você faz? Você pega, vira para si e diz, eu vou conversar comigo mesmo, vai para o banheiro, liga o chuveiro e blá, 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 como se estivesse conversando com a pessoa. Não é para falar para você, é para falar para o outro. É para falar literalmente de frente para o outro, como se estivesse conversando com o outro. Essa ferramenta chama-se pretending. Por quê? Em inglês, pretend é fingir. Você vai fingir que está conversando com o outro. Só que o seu cérebro não vai entender como um fingimento. O seu cérebro vai entender como real. Tanto será que o seu coração vai palpitar mais rápido. Possivelmente a sua musculatura vai ficar mais tensa. É possível que você que a sua boca fique um pouco mais seca. É interessante como isso funciona. Alterações
fisiológicas no seu corpo acontecem só de você imaginar essa situação acontecendo. E se você já viveu algum tipo de conflito com alguém no passado, eu tenho certeza que se você, nesse momento agora, imagine, esse conflito não foi resolvido, se você imaginar essa situação acontecendo nesse momento, você vai sentir essas alterações no seu fisiológico. Agora mesmo, eu tenho certeza disso. Porque isso faz parte do humano, faz parte do cérebro humano. Então essas duas ferramentas, tanto para resolver conflitos com a outra pessoa, quanto para resolver os seus próprios conflitos internos, eu acredito que lhe ajudarão e muito nessa hora de confinamento. E a partir daí você poderá ter uma convivência melhor com os seus familiares. Aproveite esse momento com eles para poder viver melhor com eles. Quando o tempo passa, não adianta depois olharmos para trás e dizer, eu poderia ter feito isso, poderia ter falado aquilo, poderia ter feito aquilo outro. Isso não faz mais diferença, já passou. E se você não percebe o tempo passar, é porque você não está vivendo no presente. Viver o presente é a única coisa que nós temos, valorize aquilo que você tem. O resto, a gente não tem controle sobre. Então valorize esse momento presente aqui e agora e abrace-o como se fosse o último da sua vida. Esse é o nosso 8º vídeo. Amanhã nós nos vemos novamente às 4h40 da tarde. Até lá!